Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Fico muito feliz de estar aqui conversando com todos que estão dispostos a ouvir. Enfim, eu sou o Luiz e esse é o meu canal no YouTube, que ainda é um projeto nebuloso. Eu ainda não tenho certeza sobre o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Mas então eu decidi gravar esse vídeo falando o porquê eu estou fazendo esse canal e porque eu acho que isso é importante. Gratidão, obrigado a todos que estão assistindo aqui nesse momento. Enfim, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha história. Eu sou uma pessoa que posso me considerar, eu sou uma pessoa que posso me considerar sortuda. Eu acredito que eu tenho muita sorte, porque eu tive muitas coisas na vida que foram dadas completamente de graça para mim, sabe? E, bom, eu sempre estudei em escolas particulares, nunca fui rico. Porém, tive estabilidade, tranquilidade, pais sensatos, à medida do possível. Não eram perfeitos, mas não me agrediram. E me deram valores, me deram uma educação. Sempre conversavam comigo quando é necessário. Me deram uma boa base, sabe? E, enfim, não tive abusos, não tive nenhum trauma na minha infância. Minha infância ela foi muito calma, ela foi muito feliz. E eu acredito que se a gente comparar com a realidade do mundo, eu posso dizer que eu tive muita sorte. Eu posso dizer que eu estou em uma posição de privilégio muito grande. E o que. E isso é uma coisa muito boa, claro, muito boa, mas também é uma coisa que me levou muito a refletir recentemente sobre a minha posição no mundo e sobre as minhas crenças e a minha compreensão do que é a vida. Eu acredito, piamente não tenho uma religião a qual eu siga, por mais que tenham várias filosofias que eu gosto bastante. Eu posso aí mencionar o taoísmo, o budismo. Gosto muito do Bhagavad Gita, do movimento Hare Krishna. Eu gosto bastante do espiritismo, da Umbanda. Então, a maioria dessas crenças tem em comum é a ideia de karma, é a ideia de reencarnação. Isso ela está presente em todas essas religiões, essas filosofias que eu gosto, que eu leio, o estoicismo também. E bom, existe uma coisa que se chama a lei do karma, e eu acho que muita gente aqui já ouviu falar da lei do karma, tem alguma noção do que é karma. O karma basicamente se você faz uma coisa ruim, alguma coisa ruim acontece para você, não necessariamente como uma punição, mas para que você aprenda com aquilo que está acontecendo contigo e então decida conscientemente parar de fazer isso, porque compreende que você está causando algum tipo de dano às outras pessoas, sabe? Então você se torna consciente, o karma ele te torna consciente das suas atitudes, porque é o mundo externo agindo sobre você, mas simplesmente como um efeito daquilo que você agiu, daquilo que você gerou, seja internamente ou externamente, enfim. E junto com a lei do karma, a gente também observa a lei do Dharma. O Dharma que é muito sobre a posição onde você nasce. Porque imagina a seguinte forma, você em vidas anteriores, né, assumindo então a ideia do karma, né, a gente sabe que muitas pessoas, elas fazem coisas ruins nessa vida e morrem simplesmente sem ter pago, né? Ao nosso ponto de vista, elas não pagaram essas dívidas, elas não pagaram não aprenderam com as atitudes negativas que elas tiveram. E o que acontece depois disso? Eu acredito que é um ponto de vista totalmente pessoal e é simplesmente uma crença, a gente pode colocar simplesmente como uma forma de crença, tá? Porque não tem absolutamente de nada científico, é algo que eu levo para mim, que faz sentido. E, enfim, as pessoas que fazem coisas ruins nessa vida, o que acontece com elas, né? Elas não pagam nessa vida, elas acabam eventualmente morrendo ou ficam na cadeia pro resto da vida e não sofrem as consequências ou os danos que elas, ah, que elas infligiram nessa vida, né? Então, eu acredito que aí entra a história do Dharma, entra a ideia de Dharma, que o Dharma seria então a consequência, o Dharma seria a consequência do acúmulo de karma que você teve na vida passada, nas suas vidas passadas. Então, imagine que você foi uma pessoa muito ruim, você matou, você roubou em uma vida passada e morreu.
né, sem sofrer consequências. O Dharma, ele vem então te colocando em uma nova situação de vida onde você vai sofrer, onde você vai ter situações complicadas, onde você vai ser punido pelas atitudes que você teve em uma vida anterior, sabe? Então você terá um Dharma negativo, um Dharma ruim, um Dharma, né, pouco Dharma, colocamos dessa forma, não sei a melhor nomenclatura, mas se você tem uma condição boa, você nasce com condições favoráveis ao seu estudo, onde você tem acesso à informação, onde você tem acesso à educação, você tem uma base familiar boa, sabe? Então significa que você teve um Dharma positivo, um Dharma bom, e você nasceu em uma posição boa, uma posição legal, uma posição interessante nessa vida. Então é isso, pessoal. Basicamente eu acredito que eu tenho um Dharma positivo, porque eu nasci em uma posição boa, favorável, que me beneficiou e me deu muitas coisas de graça, sabe? E, e enquanto existem muitas pessoas, né, que não têm educação, não recebem atenção, não recebem o mínimo, né? Muitas vezes não tem comida, né? Quantas pessoas a gente conhece que a gente sabe que passam fome ainda no planeta Terra? Então, de maneira geral, se a gente for pegar uma média, eu acredito que eu esteja em um lado mais positivo, um lado onde que recebeu muita coisa de graça nessa vida. E uma das coisas, um dos conceitos também budistas, que eu também levo para minha vida e eu acredito que é importante você entender esse contexto para que você coloque na sua vida também, é a ideia da roda de Sansara. Não sei se você já ouviu falar na roda de Sansara. A roda de Sansara é o que chamamos a roda das encarnações. É o ciclo eterno das encarnações. E o que essa roda ela representa? Né? A roda de Sansara ela diz que as pessoas estão presas nessa roda, nesse ciclo eterno de encarnações. Por quê? Porque as pessoas elas é, entram, elas encarnam e elas têm uma vida muito difícil, muito ruim, né? Uma situação pesada, sabe? Um passado, como se elas nascessem com as cartas na mão delas, assim, fossem cartas ruins, né? Não é uma mão boa, né? No poker, né? Dizemos assim, né? Mas as pessoas elas nascem com desvantagens, com injustiças em quadros sociais que são negativos, e enfim, elas batalham a vida inteira, elas percebem, elas sentem na pele essas dificuldades e elas optam por cooperar com outras pessoas, elas optam por se tornarem pessoas melhores, elas tomam decisões onde elas fazem o bem para as pessoas, elas dividem, elas acrescentam ao mundo, né? Elas cooperam, elas trabalham muito, né? E morrem. E essas pessoas morrem com um karma muito positivo, tendo feito coisas muito positivas na vida. Porém, né, elas reencarnam, então, em uma situação, na maioria das vezes elas reencarnam em uma situação melhor, sabe? Onde elas tinham anteriormente encarnado, elas encarnam em uma situação onde elas têm é, condições financeiras, onde elas têm acesso à educação, acesso à informação, que faz uma diferença absurda na nossa vida, ter esse contato, tem uma base familiar estável, sem problemas, sem traumas. E essas pessoas, elas vivem para si. Essas pessoas, né, muitas vezes, quando as pessoas nascem em um berço de ouro, elas tendem a viver para si. Elas vivem a vida inteira buscando prazeres, elas vivem a vida inteira buscando apenas satisfazer os desejos próprios, né, buscando experiências cada vez maiores de prazer, elas experienciam também muito tédio e acabam, por não precisar trabalhar, elas acabam não ajudando. Muitas vezes ah, por simplesmente por uma preguiça, né, elas não se põem ao serviço. Né, não tem essa necessidade, elas não se põem ao serviço e muitas vezes se tornam mesquinhas, arrogantes nessas vidas, né? E acabam cometendo coisas ruins, pois elas valorizam sempre o prazer, né? O prazer próprio, elas vivem para agradar os próprios sentidos, já que têm acesso a coisas que agradam os sentidos, né? Sempre não, e não necessariamente ao trabalho e vivem vidas preguiçosas,
Isso é muito perigoso, porque aí significa que em um deslize, em um momento, você vai ter que decidir entre o seu prazer, a sua vantagem ou o bem comum, ou entre até mesmo o seu próprio sofrimento, né? E você vai escolher o seu prazer. Isso vai te gerar karma negativo, né? Vai te gerar uma necessidade de aprender novamente, de que você tem que aprender, né? E eu acredito que o aprendizado, eu entendi que esse aprendizado é realmente se colocar a trabalho. Eu tive uma base muito boa, eu tive uma base muito tranquila na minha vida, essa infância, que foi muito boa, né? Todas as condições que eu tive acesso, as oportunidades que me foram dadas na vida, elas foram muito positivas. Então, eu acredito que eu tenho um Dharma positivo, mas eu tenho que trabalhar e me colocar à disposição para que eu não acumule mais, não acumule um karma negativo por causa dessa vinda, né? Eu já que tenho essa informação, já que tive acesso a esse tipo de conhecimento e muitos outros, né? Afinal de contas, eu sou professor de inglês, eu hoje ganho a vida trabalhando em casa, eu moro na praia, eu moro com a minha esposa, moro com a minha filha aqui, a gente vive uma vida muito confortável, graças ao fato de que eu ensino as pessoas inglês e eu quero me colocar cada vez mais à disposição, quero me colocar cada vez mais em uma posição onde estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, que é trabalhar. E como eu trabalho, qual a melhor forma que eu posso servir atualmente, que eu conheço, que eu sei, é ensinando. Enfim, esse é um vídeo sobre onde eu contei um pouco sobre a minha história. Falei então sobre a roda de Sansara, o Dharma e o Karma. E eu espero então que você consiga levar uma mensagem através disso, que você tenha aprendido alguma coisa. Que a vida, ela não é feita para satisfazer os seus desejos. Eu acredito que se eu tô falando, você é uma pessoa que tá ouvindo, um cara como eu aqui nesse momento, tá assistindo um vídeo no YouTube com acesso à internet e a um aparelho eletrônico, eu acredito que você sim tenha também um Dharma positivo. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei quais são os seus traumas, eu não sei o que você sofreu até agora na sua vida, mas pense bem, né? Poxa, será que você não está vivendo uma vida egoísta? Uma vida onde você só está acumulando prazeres, onde você só está acumulando bens e você só está buscando o prazer e buscando satisfazer os seus desejos, sabe? E essa é uma vida que eu não quero para mim. Eu entendi que essa não é uma vida que eu quero. Uma vida onde eu simplesmente passe o tempo todo e a minha energia, o meu pensamento buscando satisfazer as minhas vontades, os meus gostos. Eu quero sim trabalhar e me colocar a serviço. E é isso, pessoal. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que você consiga tirar uma lição disso. E tenha um ótimo dia, com muita paz aí. Busque sempre o caminho do meio. Busque o caminho do meio. Essas não são minhas palavras, são as palavras do Buda Siddhartha Gautama. Muita paz para você e até a próxima.